O oceano. Vasto. Implacável. Ele se estende infinitamente, uma vasta extensão de água que cobre mais de 70% do nosso planeta. Suas profundezas são em grande parte inexploradas, um mundo misterioso que guarda inúmeros segredos. O oceano é um lugar de beleza e maravilhas, mas também é um lugar de perigo e medo. Ele tem o poder de criar a vida, mas também tem o poder de destruí-la. O oceano é uma força a ser reconhecida e exige nosso respeito. Sob suas ondas, o oceano guarda segredos que fascinam e aterrorizam os humanos há séculos. Esses segredos estão escondidos nas profundezas escuras e frias, onde a luz solar não consegue alcançar. Eles são guardados pelas criaturas que vivem lá, criaturas que são tão misteriosas e evasivas quanto os próprios segredos. O oceano é um lugar de mistério, um lugar onde a linha entre a realidade e o mito muitas vezes se confunde. Esses segredos assombram nossos pesadelos, enchendo nossas mentes com imagens de criaturas monstruosas e navios fantasmas. Eles são coisas de lendas, histórias passadas de geração em geração, cada uma mais assustadora que a anterior. Essas histórias nos lembram do poder do oceano, de sua capacidade de criar e destruir, de dar a vida e tirá-la. Elas nos lembram que o oceano é um lugar de mistério e perigo, um lugar onde tudo é possível. Uma das mais duradouras dessas lendas é a do holandês voador, um navio fantasma, condenado a navegar pelos mares para sempre. O holandês voador é um símbolo do poder do oceano, uma lembrança dos perigos que se escondem sob suas ondas. É uma história que foi contada e recontada durante séculos, cada vez se tornando mais aterrorizante e mais misteriosa. O holandês voador é mais do que apenas uma história. É um aviso, uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano. É um símbolo do poder do oceano, um lembrete de que não estamos sozinhos nestas águas. O holandês voador é um prenúncio de desgraça, uma lenda que se recusa a morrer. A história do holandês voador é uma história de tragédia e perda. É a história de um navio e sua tripulação, condenados a navegar pelos mares para sempre, nunca capazes de encontrar a paz. O navio é uma carcaça apodrecida, suas velas esfarrapadas, brilhando com uma luz estranha. É uma visão que enche de medo aqueles que o veem, uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano. O holandês voador é um símbolo do poder do oceano, um lembrete de que não estamos sozinhos nestas águas. É uma história que foi contada e recontada durante séculos, cada vez se tornando mais aterrorizante e mais misteriosa. A lenda do holandês voador é uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. O oceano é um lugar de mistério e perigo, um lugar onde tudo é possível. É um lugar onde a linha entre a realidade e o mito muitas vezes se confunde, onde os segredos das profundezas são guardados por criaturas que são tão misteriosas e evasivas quanto os próprios segredos. O oceano é um lugar de beleza e maravilhas, mas também é um lugar de perigo e medo. É uma força a ser reconhecida e exige nosso respeito. O holandês voador é uma visão horrível, uma carcaça apodrecida com velas esfarrapadas, brilhando com uma luz estranha. É uma visão que enche de medo aqueles que o veem, uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano. A lenda do holandês voador é uma lembrança do poder do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. O brilho misterioso do holandês voador é uma visão que enche de medo aqueles que o veem. É uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. A lenda do holandês voador é uma lembrança do poder do oceano, um símbolo dos perigos que se escondem sob suas ondas. Aqueles que veem o holandês voador conhecem o medo.
Eles conhecem os perigos que se escondem sob a superfície do oceano, o poder do oceano e os mistérios que ele guarda. A lenda do holandês voador é uma lembrança do poder do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. O holandês voador é um prenúncio de desgraça, uma lenda que se recusa a morrer. É uma história que foi contada e recontada durante séculos, cada vez se tornando mais aterrorizante e mais misteriosa. A lenda do holandês voador é uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. A lenda do holandês voador é uma história que foi contada e recontada durante séculos, cada vez se tornando mais aterrorizante e mais misteriosa. É uma lembrança dos perigos que se escondem sob a superfície do oceano, um aviso para aqueles que se atrevem a aventurar-se em suas profundezas. O oceano é um lugar de mistério e perigo, um lugar onde tudo é possível. É um lugar onde a linha entre a realidade e o mito muitas vezes se confunde, onde os segredos das profundezas são guardados por criaturas que são tão misteriosas e evasivas quanto os próprios segredos. O oceano é um lugar de beleza e maravilhas, mas também é um lugar de perigo e medo. É uma força a ser reconhecida e exige nosso respeito. A lenda fala do capitão do holandês, um homem chamado Van der Decken. Alguns dizem que ele era holandês, outros, alemão. Todos concordam que ele era implacável. Van der Decken desafiou Deus. Jurou contornar o Cabo da Boa Esperança, mesmo que isso lhe custasse uma eternidade. Por seu pecado, ele foi punido. Agora, Van der Decken é uma figura espectral, condenado a capitanear seu navio, navegando para sempre, nunca chegando ao porto. Sua tripulação, dizem também, é amaldiçoada. Figuras esqueléticas, trabalhando para sempre no navio, seus gemidos ecoando pelas ondas. Os avistamentos do holandês voador datam de séculos. Marinheiros contam sobre encontros, quase acidentes. Essas histórias foram passadas de geração em geração, cada uma adicionando uma camada de mistério e medo à lenda. Disse que o holandês voador é um navio fantasma que nunca pode atracar e está condenado a navegar pelos oceanos para sempre. Os contos geralmente descrevem o navio aparecendo de repente na névoa, com suas velas esfarrapadas e sua tripulação fantasmagórica e silenciosa, cada conto mais assustador que o anterior. Os marinheiros contavam suas experiências com vozes trêmulas, seus olhos arregalados de medo. Alguns alegaram ter visto o navio de perto, seu convés coberto por uma névoa misteriosa e brilhante. Outros falaram em ouvir gemidos fantasmagóricos e o rangido das madeiras do navio enquanto ele passava por eles na calada da noite. Esses encontros eram frequentemente vistos como presságios de desgraça, prevendo tempestades, naufrágios e outros desastres no mar. Em 1881, a Marinha Real relatou um avistamento. Este não foi qualquer avistamento, mas um que envolveu um navio da Marinha Real Britânica, adicionando um nível de credibilidade à lenda que antes era descartada como meros contos de marinheiro. O avistamento foi documentado no diário de bordo do navio, descrevendo um navio fantasmagórico que apareceu do nada e desapareceu com a mesma rapidez, na costa da África. O avistamento ocorreu perto do Cabo da Boa Esperança, uma área notória por naufrágios e águas traiçoeiras. A tripulação relatou ter visto um navio que brilhava com uma luz vermelha sobrenatural, cortando a névoa densa como um farol da desgraça. O avistamento foi breve, mas deixou uma impressão duradoura naqueles que o testemunharam. O navio brilhava, luz vermelha. Então, desapareceu. O brilho vermelho misterioso era diferente de tudo que os marinheiros já haviam visto antes. Era como se o navio estivesse em chamas, mas não havia chamas, apenas uma luz assustadora e sobrenatural. O navio desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando a tripulação em estado de choque e descrença. O príncipe George de Gales
futuro rei George V, também afirmou ter visto o navio. Seu avistamento adicionou um endosso real à lenda, tornando-a ainda mais convincente. O príncipe George era um marinheiro experiente e não propenso a devaneios, o que tornava seu relato ainda mais crível. Ele escreveu sobre o encontro em seu diário. Sua entrada no diário descrevia o navio em detalhes, observando sua aparência fantasmagórica e a luz vermelha misteriosa que o cercava. Ele escreveu sobre o medo e admiração que sentiu ao ver o navio e como o avistamento deixou uma impressão duradoura nele. Esses avistamentos da realeza aos marinheiros consolidam a lenda. O holandês voador se tornou um símbolo dos mistérios e perigos do mar, um lembrete fantasmagórico dos perigos que os marinheiros enfrentam. A lenda foi imortalizada na literatura, arte e cinema, capturando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. O holandês voador é real. Pelo menos, é real na mente daqueles que acreditam nele. A lenda continua sendo uma fonte de fascínio e medo, uma presença fantasmagórica que assombra os mares e a imaginação de marinheiros e marinheiros de água doce. E ele navega em nossos mares. Quer seja um produto da imaginação ou um navio fantasma real, o holandês voador continua sendo uma das lendas mais duradouras e assustadoras do mar. Sua história é uma prova do poder do mito e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Em 1881, o príncipe George de Gales estava a bordo do HMS Bacante, um navio escola. Ele estava navegando perto da Austrália. Uma noite, uma estranha luz vermelha apareceu. Era o holandês voador, brilhante, navegando direto para eles. O navio passou perto o suficiente para ver a tripulação, figuras esqueléticas, trabalhando no cordame. Então, ele desapareceu. O príncipe George escreveu sobre o evento em seu diário, um relato arrepiante. Prova de que mesmo a realeza não está segura. O holandês pode aparecer para qualquer um. O ano era 1923. O navio, o SS Margaret, um navio de carga, navegando pelo Oceano Índico. A tripulação avistou um navio estranho. No horizonte, ele navegava em direção a eles, contra o vento, cada vez mais perto. Eles o viram. O holandês voador, apodrecendo, espectral, aterrorizante. O Margaret nunca mais foi visto, perdido no mar. Mais uma vítima da maldição do holandês. Dizem que ver o holandês voador é um mau presságio, um sinal de terrível azar. Muitas vezes precede o desastre. Marinheiros contam histórias de ver o holandês. Então, tempestades atingem, ou navios afundam, ou homens são perdidos ao mar. Alguns acreditam que o holandês se alimenta do infortúnio, que é atraído pela tragédia. Um lembrete sombrio do poder do mar. Seja qual for o motivo, uma coisa é clara. Não se deve confiar no holandês voador. É um símbolo do lado negro do oceano. O Atlântico Norte, conhecido pela névoa, espessa, desorientadora, perigosa. É aqui que o holandês costuma aparecer. Em 1941, um comboio britânico, abrindo caminho através de um denso banco de névoa. A visibilidade era baixa, a tensão era alta. De repente, uma forma emergiu. Da névoa, um navio, velho, navegando direto para eles. Era o holandês voador, cada vez mais perto. Os navios britânicos atiraram, mas os projéteis passaram direto. O holandês desapareceu, na névoa, deixando para trás apenas o medo. O holandês voador. Um nome que causa arrepios na espinha, até dos marinheiros mais experientes. Uma lenda que se recusa a morrer, assombrando a mente daqueles que se atrevem a se aventurar nas águas desconhecidas. Passada de geração em geração de marinheiros, a história do holandês voador é mais do que apenas uma história. É parte da cultura marítima, uma experiência compartilhada que une os marítimos. Um aviso sussurrado nos mares, um conto de advertência contado em tons baixos ao redor da luz bruxuleante de uma lanterna. O medo em seus olhos é real, tão real quanto as ondas que batem contra seu navio. É real?
Um navio fantasma? Ou apenas uma história? A linha entre a realidade e o mito se confunde quando você está em mar aberto, cercado pela vastidão infinita da água. Uma maneira de explicar os perigos do mar? Talvez. O oceano é um lugar de grande beleza, mas também de grande perigo. As tempestades podem surgir sem aviso prévio, e o mar pode ser implacável. Seja verdade ou conto, o holandês voador tem poder. Ele captura a imaginação, agita a alma e nos lembra da tênue linha entre a vida e a morte em alto mar. Isso nos lembra do poder do oceano, a pura força da natureza que pode tanto sustentar quanto destruir. As ondas que podem erguer um navio aos céus ou arrastá-lo para as profundezas. E os mistérios que se escondem sob as ondas. O oceano é um mundo à parte, cheio de segredos e maravilhas que ainda não compreendemos totalmente. Da próxima vez que você estiver na água, preste atenção. O horizonte pode parecer calmo, mas o mar está sempre observando, sempre esperando. Ouça o gemido do vento, o rangido do cordame. Esses sons são os sussurros do oceano, contando suas histórias antigas para aqueles que quiserem ouvir. Você nunca sabe o que pode haver lá fora, navegando ao seu lado. O holandês voador, ou talvez algo ainda mais misterioso. O mar guarda muitos segredos e nem sempre está disposto a compartilhá-los. Mas para aqueles que ousam buscar, que enfrentam o desconhecido, as recompensas podem ser grandes. O oceano é um lugar de aventura, de descoberta e de infinitas possibilidades. Então, ao zarpar, lembre-se das lendas. Elas fazem parte da história do mar, parte de sua alma. E quem sabe, você pode simplesmente se tornar parte dessa lenda. A lenda perdura, enquanto houver aqueles que acreditam, que sonham e que navegam no azul infinito. O holandês voador é mais do que uma história de fantasmas. É uma prova do espírito duradouro do mar. E assim, a lenda continua, carregada pelos ventos e ondas, sussurrada na escuridão da noite e lembrada por todos que ouvem sua história. O holandês voador, para sempre parte das histórias do oceano. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.